Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Daniel Amorim Assunção Neves, sou professor de Direito Processual Civil do CERS e coordeno, junto com meu amigo Rodrigo da Cunha, o curso de pós-graduação em Direito Processual Civil. Nós temos agora, nesta semana interdisciplinar, para que você perceba que dos inúmeros cursos de pós-graduação que o CERS oferece, há uma nítida e inegável interligação entre muitos deles. Né? Nós aqui no processo civil, nós temos passagens do CPC que remetem a outras áreas do conhecimento e é justamente nisso que eu vou centrar a nossa conversa de hoje. Eu selecionei alguns artigos do Código de Processo Civil e vamos fazer uma remissão desses dispositivos com outros cursos que fazem parte dessa constelação de cursos de pós-graduação que o CERS oferece para você. Né? Então, eu queria começar aqui com um curso de pós-graduação muito consolidado no CERS, um dos mais antigos, inclusive, que é a pós-graduação em Ciências Criminais. Então, você tem aqui dois doutrinadores de ponta coordenando esse curso, o professor Auri Lopes e o professor Rogério Sanches. Então, quer dizer, não precisa dizer mais nada aí a respeito da coordenação. E é óbvio que há uma ligação interdisciplinar entre o processo civil e, principalmente, o processo penal. Seria inegável circunstância diversa. Então, eu fiz aqui o seguinte, eu selecionei dois dispositivos do CPC, exemplificadamente, tá? A gente teria mais, mas como o nosso tempo é curto e eu quero também tratar de outros cursos de pós que vão ter uma relação de interdisciplinariedade com o processo, eu selecionei aqui dois artigos para a gente brevemente conversar. E o primeiro deles trata da suspensão do processo. É interessante porque quando a gente estuda a suspensão do processo na esfera civil, nós encaramos a suspensão como uma crise do processo. Isso porque o processo ele não nasceu para ficar parado. Processo, procedere, ou seja, andar adiante. Então, nós sempre temos a ideia de algo em movimento quando se pensa no processo. Vem a suspensão ela é anômala, ela é atípica. Então, ela depende essencialmente de previsão legal. E a gente tem um rol de hipóteses de suspensão do processo no 313. O 313, no final do dia, é o artigo a se conhecer no que toca à suspensão do processo. Mas veja que interessante que esta causa de suspensão, que envolve o processo penal, ela não está consagrada no artigo 313, mas sim no artigo 315 do CPC. Então veja só o que esse dispositivo prevê. Se para conhecer o mérito da demanda judicial aqui na esfera civil, nós dependermos da verificação de um fato delituoso, de um ato penal típico, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Então aqui nós temos uma circunstância até certo ponto comum. Um ato ilícito penal, que também é um ato ilícito civil, e que, portanto, gera consequências nos dois ambientes. Então, você tem uma lesão corporal dolosa. Você vai ter lá todas as consequências penais, que eu nem imagino quais sejam, mas você certamente vai aprender na pós-graduação de Ciências Criminais. Mas esse mesmo ato gera danos à vítima. E aí a vítima ela pode ingressar com uma ação judicial para tratar exatamente do mesmo ato ilícito nas suas repercussões diferentes, E aí a ideia é essa, a gente está apurando o crime, para responsabilizar o réu aqui na esfera civil, nós vamos ter que saber se foi ele que praticou ou não esse ato ilícito. E isso já está sendo apurado na justiça penal, isso é criminal. Então a gente tem uma hipótese aqui de suspensão do processo na esfera civil para esperar a solução do processo penal. Só que aí acontece algo, que é muito dos nossos dias atuais, que é o seguinte, o parágrafo 2º, ele dá um prazo de 1 ano para essa suspensão. Basicamente dizendo o seguinte, olha, nós vamos esperar a justiça criminal, mas nós vamos esperar a justiça criminal no máximo 1 ano. E aí já é bem nosso, Você não vai ver isso em ciências criminais, você vai ver isso na nossa pós-graduação de Direito Processual,
que há uma divergência no STJ no sentido de ser este prazo de 1 ano peremptório ou dilatório. Então, você tem precedentes do STJ admitindo a prorrogação sucessiva por mais 1 ano e mais 1 ano, até que seja resolvida a questão na esfera penal. E há, entretanto, outros precedentes em sentido contrário, dizendo que eu não posso eternizar a paralisação do processo civil à espera do resultado da justiça criminal. Então, esse é um tema interessante, porque tem uma divergência no Tribunal Superior com reflexos práticos inegáveis, né? E um outro dispositivo que eu separei aqui ainda, né, nessa interdisciplinariedade com as ciências criminais ou o processo penal, é o artigo 515, porque nós aqui no processo civil, nós temos um rol exauriente de títulos executivos judiciais e extrajudiciais, né? Então, nós temos aqui um princípio que é o nulla titulus sine lege, ou seja, não existe um título que não esteja previsto como tal expressamente em lei. E aí, no rol dos títulos executivos judiciais, rol esse constante do artigo 515 do CPC, nós encontramos lá no inciso 6º a sentença penal condenatória transitada em julgado. E veja que interessante, né? E como isso hoje está mais atual do que nunca. A sentença civil condenatória, ela também é um título executivo judicial? Claro, é o título executivo judicial por excelência, previsto no 515, inclusive, inciso 1º. Só que eu preciso do trânsito em julgado para executar uma sentença civil condenatória? Não, eu não preciso, porque eu tenho o cumprimento provisório de sentença, que é justamente uma execução antes do trânsito em julgado. Já a sentença penal condenatória, ela só será executável na esfera civil se você tiver o trânsito em julgado. E por que esse tratamento diferente se ambas são sentenças judiciais, títulos executivos judiciais na esfera civil? Porque na sentença penal trabalha-se com a ideia da presunção de inocência, que o STF recentemente reafirmou somente ser afastada com o trânsito em julgado. Então, a ideia de que você considera o sujeito inocente até que se prove definitivamente o contrário, ou seja, com uma decisão condenatória transitada em julgado, é o que inspira esta previsão legal. Resultado, nós não conhecemos aqui na esfera civil a possibilidade de um cumprimento provisório de sentença penal. Essa não é uma realidade para nós, por quê? Porque a sentença penal, antes de transitar em julgado, não é título executivo. Se não é título executivo, não há como executar por cumprimento de sentença nenhum, ainda que provisório. Não cabe a execução em absoluto. Legal? Bom, a segunda pós que eu escolhi aqui para a gente trabalhar é a pós em direito tributário. Um grande amigo, um grande conhecido, né, nós damos aula juntos há muito tempo, que é o professor Eduardo Sabag, que é o nosso coordenador do curso de pós-graduação em Direito Tributário. E há uma discussão muito interessante, né, entre nós aqui, né, que envolve processo civil e o direito tributário, que é a forma processual, por isso que acaba, né, sendo relevante aqui para nós, de você redirecionar uma execução fiscal para o sócio da sociedade empresarial devedora, né? Então, vamos imaginar que você tenha lá o processo administrativo, fiscal, e haja apenas no polo passivo a sociedade empresarial supostamente devedora. Ao final deste procedimento, desse processo administrativo, você tem a constatação da dívida, tem a inclusão na dívida ativa, aí a Fazenda Pública ela vem, expede, né, uma certidão da dívida ativa, que é título executivo extrajudicial, e propõe a nossa gloriosa execução fiscal. E aí,
né, durante essa execução fiscal, ocorre o redirecionamento dessa execução para os sócios responsáveis tributários por aquele débito tributário discutido em juízo, né? E aí, o que acontece? Nós temos aqui, no artigo 790, a previsão da chamada responsabilidade patrimonial secundária. Então, quem são esses? Onde vivem? Do que se alimentam? Quem são os responsáveis patrimoniais secundários? São aqueles sujeitos que, mesmo não sendo devedores, no plano do direito material, eles respondem com o seu próprio patrimônio pela dívida alheia, pela dívida do devedor. Então, o responsável patrimonial secundário é esse sujeito, que tem responsabilidade patrimonial, mas não é o devedor. Daniel, o responsável patrimonial tributário é um desses? Com certeza absoluta. Porque, não obstante a dívida ser da sociedade empresarial, ele que responderá com o seu patrimônio lá na execução fiscal para a satisfação do direito, ok? E aí vem a seguinte pergunta. Essa responsabilidade patrimonial secundária do responsável tributário, ele se encaixa no inciso 2 do 790 ou no inciso 7º? Quer dizer, esse responsável patrimonial, ele é responsável, né, nos termos da lei, como sócio que responde pela dívida, ou ele é aquele responsável que deriva de caso de desconsideração da personalidade jurídica? Ah, Daniel, eu estou achando você muito formalista, né? Porque, na verdade, tanto faz qual que é o inciso, né? O que interessa é saber que ele tem a responsabilidade patrimonial secundária. E aí você está aí variando os incisos, eventualmente isso tem alguma relevância, mas de fundamentação legal, quer dizer, na prática não tem muita diferença. E a minha expectativa aqui na pós é a prática, né? É melhorar o meu dia a dia forense, é conseguir atuar melhor do que eu venho atuando. Não. Há uma consequência prática. Aliás, o objetivo da nossa pós é justamente esse, trazer conteúdo, discussões teóricas, é óbvio, não tem como você passar por isso, mas todas elas com viés prático, né? Quer dizer, todas essas discussões para resolver problemas práticos. E qual é o problema, né, que a gente está encontrando hoje? Tanto a primeira quanto a segunda turma do STJ, ou seja, as turmas que tratam de execução fiscal, de responsável tributário, vem entendendo que, por não ser hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, por entender que essa responsabilidade secundária do responsável tributário, prevista no artigo 134, 135 do CTN, é uma responsabilidade direta e pessoal dirigida aos sócios, o que vem fazendo o STJ? Ele vem afastando a necessidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Porque o que o CPC 2015 ele fez? Ele criou um incidente de desconsideração da personalidade jurídica e tornou a sua instauração obrigatória. Você só não vai instaurar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando já desde o início for formado um litisconsórcio passivo entre a sociedade empresarial e os sócios. E aí, nesse caso, você estaria dispensado de instaurar um incidente. No mais, o incidente deverá ser instaurado sempre que se pretenda redirecionar a execução para se atingir o patrimônio do responsável patrimonial secundário. E o STJ, por entender que não há, tecnicamente, uma desconsideração da personalidade jurídica para o responsável tributário, vem entendendo que a Fazenda Pública exequente, ela está dispensada da instauração desse incidente para redirecionar a execução fiscal para os sócios responsáveis tributários. E aí é interessante porque nisso a primeira e a segunda turma do STJ são uníssonas, são tranquilas, já consolidaram o entendimento. Você pode até fazer uma crítica acadêmica, como eu faço, por exemplo,
porque na minha percepção, ainda que não haja uma desconsideração da personalidade jurídica no âmbito tributário aqui, o espírito do incidente aplica-se, é a ideia de que todo e qualquer, na minha percepção, redirecionamento de execução deveria seguir o incidente, porque ali eu tenho um contraditório prévio, eu tenho uma preocupação também com quem vai ser atingido pela medida de redirecionamento, mas o fato é que tanto a primeira quanto a segunda turma estão firmes, consolidadas no sentido de que não tem a necessidade da instauração do incidente. Só que a primeira e a segunda turma, elas têm uma divergência. A respeito do que, Daniel? A respeito do redirecionamento da execução fiscal para uma outra sociedade empresarial que faça parte do mesmo grupo econômico da sociedade empresarial devedora. Naquilo que, aí não tem um nome muito consolidado, seria uma desconsideração expansiva, uma desconsideração indireta, uma desconsideração econômica. Mas a ideia é essa, né? Sociedade empresarial A é a devedora, faz parte do mesmo grupo econômico da sociedade empresarial B, e aí eu teria como ir para cima do patrimônio da sociedade empresarial B. Pois bem, nesse caso, a primeira e a segunda turma, elas têm uma divergência. Porque aqui as turmas, uma delas acha que você tem que instaurar um incidente, porque aqui há uma própria desconsideração, e a outra entende que não, porque havendo o redirecionamento na execução fiscal, não interessa de que natureza, a instauração do incidente estaria dispensada. Então perceba que não é uma discussão de fato meramente acadêmica, há consequências práticas importantes desta discussão, né? Bom, a terceira pós-graduação que eu escolhi aqui, também a pós-graduação coordenada por um grande amigo, Luciano Figueiredo, nosso querido Luciano Figueiredo, o professor Cristiano Chaves, então uma dupla aí também, né, top de Direito Civil, e eles coordenam uma pós, inclusive, da qual eu participo, com uma aula de alimentos, falo tanto da ação de alimentos como da execução de alimentos por cumprimento de sentença e por processo autônomo de execução, então tem uma linha ali na pós-graduação deles, que é a pós-graduação em família e sucessões, né? E aí, para discutir, né, a pós-graduação em família e sucessões, naturalmente eu trouxe para cá uma grande novidade do CPC de 2015, que é um procedimento especial. Lembra daqueles procedimentos especiais tradicionais, com os quais você já deve estar acostumado, consignação e pagamento, inventário e partilha, que obviamente vai ser tratada na pós de família e sucessões, né? Mas inventário e partilha, né, mais velho que andar para frente, claro, teve inovações procedimentais, beleza e tal, mas não é uma novidade. Novidade em termos de procedimentos especiais para as ações de família é o procedimento especial chamado das ações de família. Veja que maravilha. Então, hoje nós temos no CPC 2015 um procedimento especial chamado das ações de família. E olha que interessante, esse procedimento especial, ele, diferente de outros, não se propõe a efetivamente criar um procedimento novo. Um procedimento diferente do procedimento comum. Na verdade, o que o procedimento especial das ações de família faz é criar técnicas procedimentais diferentes para serem aplicadas em procedimentos já estabelecidos. Então, olha que interessante. Eu vou aplicar essas técnicas processuais diferenciadas nos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação, que são, na verdade, demandas que seguem o procedimento comum. Então, você segue o procedimento comum ou um procedimento especial previsto em lei, como é o divórcio, a separação. E nesse procedimento comum ou especial, eu aplico as regras diferenciadas do 693 ao 699, ou seja, do procedimento das ações de família. Olha só que interessante, ação de alimentos, ação que versar sobre o interesse da criança e do adolescente, o ECA. Aí você também vai ter procedimentos especiais, né? Mas a esses procedimentos especiais você também poderá aplicar as técnicas diferenciadas
do procedimento especial chamado das ações de família. E olha, cá entre nós, não vamos fazer uma análise agora, né, exauriente, não é o momento, mas essencialmente há uma ênfase muito grande na tentativa da solução consensual do conflito. Então, essas técnicas procedimentais são, na sua maioria, estruturadas com esta ideia de solução consensual dos conflitos. Então, veja, todos os esforços serão empreendidos para quê? Para a solução consensual. Olha a mediação, olha a conciliação. Olha o juiz, já que a nossa semana é a interdisciplinar, olha o juiz aqui mandando suspender o processo para se fazer mediação extrajudicial ou atendimento multidisciplinar. E perceba, uma suspensão que não tem prazo, porque não há uma previsão limite aqui, não. Vamos suspender enquanto durar a mediação extrajudicial, o atendimento multidisciplinar. Vamos, né, esperar a solução sair de lá. Se não sair, a gente retoma o processo. Olha que interessante. Você, nessas ações de família, vai ter uma audiência de mediação e conciliação obrigatória. Ah, mas é assim já, Daniel. Não. Lá no artigo 334, se autor e réu não quiserem a audiência, ela não vai acontecer. Nas ações de família, a vontade das partes é irrelevante. Quer dizer, a aposta na solução consensual é tão alta que mesmo autor e réu dizendo que não querem a audiência de mediação e conciliação, ela vai acontecer. E olha que interessante, o réu, ele não recebe cópia da petição inicial. Claro, ele tem acesso a qualquer momento, né? Que ele queira ir ao cartório, ele tem acesso, mas ele não recebe a cópia da petição inicial porque, na perspectiva do legislador, se ele não souber do que ele está sendo atacado, ele irá à audiência de instrução desarmado, a audiência de mediação e conciliação, perdão, desarmado. Né? Ele irá sem, né, estar naquela situação de conflito agudo, porque quando você lê acusações ali na petição inicial, a sua disposição inicial de fazer uma transação e tal, de chegar a um acordo, ela pode mudar. Pô, o cara me chamou disso, o cara falou aquilo, isso aqui ele é mentira, então agora também é pau, é porrada, vamos quebrar tudo. Então a ideia de você não entregar a contrafé para o réu é justamente aumentar as chances de uma solução consensual. Né? Aqui, olha só que interessante, a audiência de mediação e conciliação, ela pode dividir-se em tantas sessões quanto sejam necessárias. Ah, mas isso a audiência do 334 também pode. Pois é, mas a audiência do 334, ela vai ter o quê? Um limite de 2 meses. Essas sessões são divididas, posso fazer 1, 2, 3, 4, 10, mas tem que ser no período máximo compreendido de 2 meses. E perceba que aqui não há limite nenhum. Então, me parece bastante, né, a ideia de, não, vamos tentar. Ah, mas passou já 2 meses, Daniel. Não, mas está quase saindo. Vamos fazer mais uma aí. Eles estão chegando. As partes estão se comunicando melhor. Vamos tentar. Então, a ideia é justamente por aí. Legal? Bom, a outra pós que eu escolhi aqui para a gente mostrar a interdisciplinariedade é a pós de Direito Contratual, coordenada também por um querido amigo, o professor Rodolfo Pamplona, né? É especialista, né, de Direito Civil em geral e aí coordena esse curso de Direito Contratual. E a gente tem, né, o contrato processual. Nós temos hoje, lá no artigo 190 do CPC, uma cláusula geral de negócio jurídico processual. Né? Então, aqui nós temos, veja que interessante, a possibilidade das partes celebrarem um acordo, um negócio jurídico processual, para mudar procedimento e para convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres. Elas precisam ser plenamente capazes para fazer isso, né? E o direito discutido em juízo tem que admitir a autocomposição. E é interessante, né? Por quê? Porque nós não vamos admitir
nos casos de nulidade ou inserção abusiva em contrato de adesão, ou quando houver situação de vulnerabilidade de uma das partes. Poxa, fica óbvio, né? Fica óbvio, aqui eu não preciso nem desenvolver muito a percepção de que, se nós hoje temos uma cláusula geral de negócio jurídico processual, ela será, assim, essencialmente alimentada pelo direito contratual lá do direito material, do Código Civil. Então, Daniel, esse negócio jurídico processual, ele tem que atender ao artigo 104 do Código Civil, agente capaz, objeto lícito, forma não vedada em lei? É claro. Perceba, como qualquer negócio jurídico, o processual, ele tem que seguir essas regras básicas. Então a gente vai dizer, olha, tem que ser parte capaz, isso o próprio artigo 190 caput já dizia. O objeto lícito, olha, eu não posso dispor sobre normas cogentes, sobre direitos fundamentais do processo. Isso está fora da legalidade de um negócio jurídico processual. Então, eu tenho que me ater à mudança do procedimento e à estruturação dessas situações processuais ativas e passivas, mas eu tenho os limites dos direitos fundamentais. Eu não posso, por exemplo, fazer um negócio jurídico processual que vede em absoluto o contraditório, a publicidade dos atos processuais, como eu também não posso fazer um negócio jurídico processual que verse sobre uma norma cogente. Então eu não posso, eu sou o autor e você é o réu, tá? Nós não podemos fazer ali, por um negócio jurídico processual, um acordo para excluir o Ministério Público do nosso processo, quando a lei manda ele intervir como fiscal da ordem jurídica. Nós não podemos, por exemplo, convencionar, né, sobre uma regra de competência que seja absoluta, porque aí você vai ter as normas cogentes, e essas normas cogentes, como o próprio nome sugere, elas são de aplicação obrigatória. Aí você está lá, né? Você está lá lendo o 190, e aí o 190 ele fala, olha, nós não vamos admitir o negócio jurídico processual nos casos de nulidade. Ué, e você vai buscar esses casos de nulidade aonde? Você vai buscar isso no direito material, no direito contratual. Erro, dolo, coação, os vícios do consentimento, que são aqueles que contaminam um negócio jurídico em geral e, naturalmente, contaminam também o negócio jurídico processual. Legal? E, por fim, deixo aqui a nossa brilhante participação feminina na coordenação do curso de pós-graduação em Direito Notarial e Direito Registral, a minha querida amiga Marta Eldebes, que coordena não só o curso de pós-graduação nesta área, como também os nossos cursos regulares para concurso público, preparação de concurso público para cartórios. Ela também é a nossa coordenadora. E aí nós temos, claro, alguns pontos de diálogo entre o processo e o direito, principalmente notarial. Por quê? Primeiro, olha só que interessante. Nós tornamos a ata notarial uma prova típica. Não que a ata notarial ela tenha surgido como meio de prova no Código de 2015. Não, não é isso. Nós já trabalhávamos a ata notarial como meio de prova muito antes do Código de 2015. Mas o Código de 2015, ele mudou o status da ata notarial. Então, a ata notarial, que era uma prova atípica na vigência do Código de 73, ela passa a ser uma prova típica, né? Que é uma declaração com fé pública. Então, aquilo que, né, o serventuário do cartório ele vê e registra, gera uma presunção relativa de veracidade, porque ele tem fé pública ao fazer a sua declaração. Então, acaba sendo uma prova muito usada para você conseguir uma tutela de urgência quando você não tem uma prova documental. Então, imagina, você quer uma tutela antecipada ou uma cautelar inaudita altera parte, e aí você não tem prova documental, você faz uma prova documentada, que é o caso aqui da ata notarial. Ou então, para aquelas situações de mudança rápida, que se você não registrar naquele momento, não adianta você querer fazer uma prova judicial, porque ela vai ser feita só depois de muito tempo e aí a situação já mudou.
Então é muito usada a ata notarial, por exemplo, ela tem várias utilidades, né? Mas, por exemplo, em questão de internet, que tem lá hoje uma página descrevendo lá, te ofendendo e tal, e você precisa registrar aquele conteúdo naquele endereço, naquele momento, porque dali a meia hora o conteúdo muda, desaparece, o endereço também, e aí você vai ter uma dificuldade num eventual processo judicial para produzir essa prova. Então perceba, a gente vai trabalhar na pós de processo civil, como é que você usa a ata notarial, quais são as hipóteses mais tradicionais, quando é que isso pode te ajudar lá no seu dia a dia. E a professora Marta e os seus professores vai trabalhar o quê? Vai trabalhar, né, a questão administrativa da ata notarial, quais são as exigências cartoriais, como que se paga, como se faz, quais os requisitos, quais os limites e tudo mais, né? Temos aqui mais um ponto de contato, né, entre essas duas pós-graduação, que é a novidade do 784, inciso 11. Porque veja que interessante, na vigência do Código de 73, o único título executivo extrajudicial que poderia ser formado exclusivamente pelo credor era a CDA. Era a certidão da dívida ativa, que era criada pelo credor, porque o credor, fazenda pública, né? Porque entendia-se que a expedição da CDA era um ato administrativo. E há uma presunção de legalidade dos atos administrativos. Então, entre aspas, confiava-se na fazenda pública na criação desse título executivo unilateral. O Código de 2015 ele passou a confiar em mais gente. O inciso 10º, confiar em condomínios, porque os condomínios hoje podem, por mero documento produzido unilateralmente, demonstrar a dívida do condômino e partir para uma execução, e passaram a confiar também na serventia notarial ou de registro, na serventia notarial ou registral, afirmando que elas também podem expedir uma certidão unilateralmente, né, dos serviços por elas prestados quando não houver o adimplemento, e partir para uma execução extrajudicial, né? E, por fim, a grande, enorme relevância que o CPC deu à questão das averbações. Averbação da execução, averbação de constrição judicial, averbação de hipoteca judiciária, e tudo isso muito importante para quê? Para fins de fraude à execução. Porque essas averbações todas acabam eliminando da fraude à execução a exigência do eventus damini. Nós que tanto tempo condicionamos a fraude à execução, a insolvência, ao chamado eventus damini, hoje temos que revisitar um instituto. Porque hoje, se você fizer uma dessas averbações previstas no artigo 792 do CPC e ocorrer a alienação desse bem, haverá fraude à execução, mesmo que o devedor tenha outros bens suficientes a garantir a execução. O bem averbado, ele fica vinculado ao processo independentemente da situação patrimonial do executado. Então veja a relevância hoje de você levar uma penhora à averbação, de você, diante de uma sentença condenatória já em primeiro grau, fazer a hipoteca judiciária na matrícula de imóvel de propriedade do réu. A relevância que você tem de, ao propor a execução, assim que ela for admitida pelo juiz, já averbar a existência dessa execução em registro de bens do executado. Porque essas averbações, que obviamente envolvem o direito notarial e registral, o registral em especial, vai fazer com que nós tenhamos um fluxo de informações entre o cartório extrajudicial e o processo civil. Então aqui também um aspecto inegável de interdisciplinariedade com a pós-graduação da minha querida amiga Marta e a pós-graduação que eu com o meu amigo Rodrigo coordenamos, né? Bom, foram algumas impressões que eu tinha aqui a trazer a vocês.
a proposta, né, dessa nossa semana é a interdisciplinariedade, e aí eu resolvi selecionar alguns temas e puxar alguns outros temas, alguns outros cursos, né, de pós. Então, ao mesmo tempo, eu faço propaganda da minha e faço propaganda dos outros também. Tá? Espero que você escolha alguma das pós, né, de preferência, escolha a nossa de processo civil, mas se você não quiser fazer a de processo civil, você já pode verificar um pouquinho, porque a gente tem quase 30, né, cursos de pós-graduação, muitos temas, portanto, que eu não acabei levantando aqui, mas certamente você tem uma prateleira aí com muitos bons produtos para escolher a pós que mais cabe nas suas necessidades. Legal? Então, faça uma escolha, faça uma boa escolha e vem com a gente. Um abraço e até a próxima.